Oi lindezas, eu sou a Ana, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, depois de 3 meses que a minha princesa nasceu, eu trouxe pra vocês o meu relato de parto induzido normal aqui em Portugal. Hoje eu vou começar dizendo que cada experiência ela é única, porém quando eu tava aí no processo de pesquisar, de estudar sobre, de montar o meu plano de parto, e eles me ajudaram de várias formas, inclusive a me preparar psicologicamente, a me tranquilizar mais. E eu espero então que, além de eu estar compartilhando com vocês a minha experiência, eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Só para vocês entenderem também um pouco mais, nós fomos para o Brasil no meio da minha gestação, mais ou menos. Eu engravidei em junho. Em setembro, nós fomos para o Brasil e eu retornei já com 35 semanas para Portugal. Porque nossa ideia é ficar lá, depois resolvemos voltar, enfim. Mas eu vim com liberação médica, graças a Deus a minha gestação ela foi muito tranquila. Então eu vim com liberação médica, a viagem foi super tranquila, foi tudo muito tranquilo. Chegando aqui, comecei o meu acompanhamento a partir das 37, 38 semanas, o meu acompanhamento já na maternidade. Então eu ia para a maternidade para fazer o acompanhamento, lá fazia ultrassom, fazia exame de toque, e na minha cabeça eu sempre quis cesárea. Sempre tive na minha cabeça que eu faria cesárea, sempre achei que eu era muito fraca, para dor. Então na minha cabeça eu não iria aguentar. Eu me surpreendi demais, sendo muito sincera com vocês, eu me surpreendi muito, assim, muito em cada detalhe desse trabalho de parto. Mas ali, e aí durante a gestação, né, as pesquisas e tudo, eu resolvi tentar o parto normal. Eu só não sabia que seria induzido. E ali nas minhas 2 últimas consultas, o que a médica me falou foi que o meu útero ele estava muito rígido, muito alto, eu não tinha dilatação nenhuma, meu tampão não tinha saído, nenhum sinal de que Dona Samantinha queria nascer. Então marcamos a indução e daí eu fiquei um pouco preocupada, porque aqui em Portugal a cesárea, assim, em último caso, em caso de emergência mesmo, já teve relatos de tentarem durante dias, durante horas, tentava induzir, não conseguia, induzia de novo. E isso me preocupou um pouco. Alguns vídeos que eu assisti também demoravam um pouco a indução, porque eu não queria ficar, a única coisa que eu não queria era ficar sentindo muita dor durante horas ou até mesmo dias, uma dor muito forte e no fim acabar indo para uma cesárea. Mas graças a Deus não foi assim que aconteceu, porque cada corpo é um corpo, cada mulher reage de uma forma e graças a Deus comigo não foi assim. Então marcamos a indução pro dia 19, eu completei 40 semanas no dia 16 e no dia 19 nós fomos para maternidade. Fiz a consulta ali e às 10h45 foi quando começamos a indução. Eu passei pela conversa com o médico, não era a mesma médica que tinha me atendido nas últimas consultas, mas era um doutor e as enfermeiras também, toda a equipe, foram todos muito simpáticos, muito queridos comigo. E assim, o que me deixou tensa durante o momento ali, que durante a indução o meu marido não podia estar comigo, ele só podia estar comigo a partir do momento que eu entrava no trabalho de parto. Então eu fiquei tensa, eu fiquei com medo, mas a mulher que estava comigo lá, também em indução, era uma querida, super simpática, nós conversamos e fizemos ali o processo juntas, de caminhada e tudo, e ela passando sempre coisas positivas pra mim, a gente conversando, uma ajudando a outra. Mas enfim, me despedi do meu marido, tô olhando pra lá porque ele tá atrás da câmera. Me despedi do meu marido, me despedi da minha avó, e às 10h45 nós iniciamos a indução. Existem alguns tipos de indução, depende de como a mulher está, né? Eu
permanecia com o útero rígido, permanecia sem dilatação nenhuma. O meu útero estava muito alto, tanto que durante os exames de toque eles nem conseguiam chegar direito até o colo do meu útero, porque ele estava bem para trás, bem alto mesmo. E aí a minha indução ela foi com uma fita, é uma fita rosa, mais ou menos desse tamanhozinho assim, que é introduzida durante um exame de toque, e ela vai liberando a medicação lá para amolecer e, enfim, para fazer ali, para entrar em trabalho de parto. Só que além disso, a Samantha ela não estava encaixada, ela estava cefálica, mas ela não tinha descido ainda para encaixar. Ou seja, ela estava mesmo gostando de ficar aqui na barriga da mãe dela. Tudo muito tranquilo, tudo muito lindo, caminhando, fazendo exercícios na bola, descansando. E ali às 3 da tarde eu comecei a perceber que as minhas contrações estavam vindo já de 5 em 5 minutos, mas eu não estava sentindo dor. Só que elas estavam vindo frequentemente e bem altas, assim, eram contrações bem fortes. Mas eu não estava sentindo dor nenhuma, eu nem percebia que eu estava tendo contração. Eu só sabia porque eu estava olhando no monitor do lado. E aí, quando foi por volta das 7, 7h30, eu já comecei a sentir dor. Só que a dor, ela não veio uma dor fraca e foi aumentando. Ela já veio como se fosse uma cólica forte. Então, quando chegou 9 horas, que era o horário que nós jantamos, eu já nem conseguia jantar direito. Eu já tava ali chorando, não porque tava já uma dor insuportável, mas tava ficando cada vez mais tensa e super frequente. Eu não ficava muito tempo sem ter uma contração. E ali, um pouquinho antes do jantar, na verdade, nós passamos por... Eu não lembro se foi antes ou se foi depois do jantar, mas aí nós passamos por mais um exame de toque. Então tive esse exame de toque de manhã, depois tive esse à noite, e eu achei isso muito bom, pra não ficar fazendo exames toda hora, o que pra mim é ótimo. Pra mim foi ótimo, porque gente, pra mim, o exame de toque em si foi o pior. Eu acho que não foi nem as contrações, foi o exame de toque em si, porque eu já ficava tensa, eu me travava toda, então doía mais ainda. E assim, é horrível. Enfim, fiz ali, e pro meu desespero, não tínhamos evoluído nada, gente. 9 horas da noite, as dores super fortes, e não tinha evoluído nada, sabe? Continuava da mesma forma que de manhã. E esse medicamento, ele durava 24 horas. Então, se desse 24 horas do outro dia, se desse 24 horas, ou seja, se desse 10h45 do outro dia, eu ia ter que colocar a fita novamente ou então ir pra ocitocina, se eu não me engano, na veia. E iria depender se tinha mudado alguma coisa. Mas comecei a me desesperar. Deu meia-noite, fizemos mais um exame, nada tinha mudado. Subimos pro quarto de internação porque nós não podíamos dormir ali embaixo, tínhamos que subir lá pra cima. Nisso que eu subi lá pra cima, eu já não tava mais suportando a dor. Eu já não tava mais aguentando segurar a dor dentro de mim. Era assim, tava desesperador. Daí eu já comecei a chorar, eu já começava a gemer de dor, a fazer sons pra ver se aliviava na dor, né? Aí já tava assim, mesmo insuportável. E aí a enfermeira perguntou pra mim, olha, a gente tem 3 opções, tem a injeção, tem a epidural, mas a epidural eu só poderia tomar se eu já estivesse com um certo tempo de alguns centímetros de dilatação, acho que é de 3 para 4. Antes disso elas falaram que não valia a pena fazer, porque não ia ajudar em nada. E tinha uma outra que era introduzindo um comprimido, se eu não me engano. E aí eu falei que eu queria a injeção no bumbum. Ela falou, olha, então a gente vai monitorar os batimentos cardíacos do bebê, porque pode ter algumas alterações, e aí a gente faz e depois permanece monitorando, ok? Ok. Só que aí, quando ela foi monitorar, eu falei, olha, tá vindo muita contração. E ela falou, realmente tá vindo muita contração. E a Samantha tava
agitada. A Samantha deu uma agitada, coisa que ela não tava antes. Então ela deu uma agitada ali e preferimos não fazer essa injeção. E ela falou, ó, vou fazer um exame de toque, mas ela não conseguiu sentir muito, porque, como eu falei, eu travava, ficava tensa, me travava toda, ficava parada assim, igual uma estátua. E ela falou, olha, então eu vou te mandar lá pra baixo, eu vou te mandar pra sala de partos, lá as enfermeiras vão te analisar melhor, vão te colocar pra ver como que a neném tá. E dali eu falei bem assim, não tem como ir pra uma cesárea, por favor, não tem como ir pra cesárea, eu não tô aguentando, tô doendo muito. E aí ela falou, olha, realmente cesárea em último caso, mas tu pode tentar conversar lá embaixo. E eu sei que ela falou aquilo só pra me tranquilizar, porque realmente não... A cesárea, gente, é mesmo o último caso. E eu entendo que ter parto normal foi a melhor coisa da minha vida. Mas enfim, cheguei lá embaixo por volta de... Já ia dar 1 da manhã. E aí a enfermeira veio até mim, fez... Daí foi outro exame de toque, aí nessa hora já começou a fazer... ter mais exames, porque eu já tava ali na sala de parto, né? Elas me deixaram lá tranquila, se eu quisesse pedir a bola eu podia pedir, mas eu preferi ficar deitada, eu não queria nem caminhar muito, porque caminhar e ficar na bola pra mim tava piorando a dor. E eu tinha pra mim que eu precisava descansar pro momento do parto, porque se de fato eu fosse ter um parto normal, eu queria estar descansada. E aí fizeram mais um exame, ela falou, colocou pra monitorar a bebê, ela falou assim, olha, tá evoluindo, começou a evoluir, mas se você quiser, você pode chamar o seu marido, mas acredito que vai demorar um pouco. Na verdade, ela falou seu acompanhante, mas acredito que vai demorar um pouco. Aí, gente, eu liguei pro Eliseu, falei com ele, falei, olha, pode vir, já tô aqui embaixo na sala de partos, mas pode vir com calma, porque a enfermeira disse que vai demorar. Nisso, a minha mãe me ligou e orou junto comigo pra me acalmar, me ajudou a regular minha respiração, porque eu tava realmente bem tensa. E daí eu já pude tomar a injeção no bumbum pra tranquilizar um pouco a dor. Ela não é como a epidural, ela iria aliviar um pouco a minha dor, né? Mas não da forma que a epidural faz. A epidural ela também não é como na cesárea, mas tomei essa injeção e eu consegui, gente, descansar por uns 30 minutinhos. Sem brincadeira, não foi muito tempo, foi uns 30 minutinhos. E assim, o que me ajudou, que acredito que me ajudou muito durante todo esse processo, foi porque eu tinha pessoas incríveis que estavam intercedendo por mim desde o momento que eu mandei mensagem. Falei, olha, tô entrando pra indução, tô iniciando a indução. Tava compartilhando ali o que eu tava sentindo, então colocaram meu nome no círculo de oração, oraram por mim, intercederam por mim, conversaram comigo, estavam o tempo todo comigo ali, torcendo, vibrando por mim, me tranquilizando de alguma forma, me mandando mensagens positivas, falando comigo que eu conseguia, que eu era mais forte do que eu imaginava. Então tudo isso estava sendo muito bom pra mim. E a oração, gente, ela é assim, a oração ela é poderosa, sabe? A união, então, daí, o que aconteceu no caminho? Uma chuva. O para-brisa do carro parou de funcionar. O vidro do motorista simplesmente desceu e não queria mais subir. Então, eles teve que parar na chuva, no meio da chuva, na pista, para poder conseguir subir para não chover dentro do carro. E uma viagem de 45 minutos durou mais de 2 horas, porque ele e a minha avó chegaram lá no hospital 3 horas da madrugada. E aí quando ele chegou, eu tava meio assim, porque eu tava sentindo muita dor, então eu tava tentando descansar um pouco. E aí eu escutei a voz dele, eu olhei assim, vi que ele tava entrando com a roupinha assim. Aí eu fiquei muito mais tranquila, naquele momento eu fiquei... Porque assim, ficar sozinha tava sendo muito tenso, muito tenso. Eu não tava sozinha, de fato, como eu falei, graças a Deus tinha uma pessoa muito boa comigo lá, então, conversando. Só que naquele momento ali, quando a gente vai pra sala de parto, eu já tava sozinha.
Então tava sendo tenso, sabe? Eu tava me sentindo sozinha, de certa forma, passando por aquele momento sozinha. Então quando ele chegou eu fiquei muito mais tranquila, mas o efeito da injeção já tinha passado faz tempo, nem durou muito tempo, nem melhorou muito a dor, porque realmente já tava muito intensa. E aí ele ficou ali comigo, me fazendo massagens, ele apertava assim, ao invés de... Falaram que sacudir assim era melhor, mas eu tava sentindo mais alívio quando ele apertava minha anca, assim, sabe? Tava aliviando mais. Eu fiquei deitada de lado e ele apertava, e quando foi umas 4, 5, daí eu resolvi pedir a epidural. Eu tava tentando ao máximo, gente. Ao máximo ia até onde eu conseguia de dor, sem pedir anestesia, pra saber mesmo até onde eu iria conseguir ir. E aí quando deu 4 da manhã eu pedi, e era umas 5 já, né, quando eu recebi a anestesia, porque aí tava aplicando anestesia numa outra senhora e vieram me dar anestesia. Tomei a epidural e daí eu consegui dormir. Eu dormi até umas 7 e tal. Acordei, perguntei que horas eram e voltei a dormir. E aí eu voltei a dormir, perguntei, amor, que horas são? 7 e pouca. E aí tava tranquila, ainda tava assim, eu falei, vou dormir mais um pouco. Dormi mais um pouco, acordei às 8. E acordei com muita vontade de ir no banheiro. Muita vontade de ir no banheiro. Mais uma questão, eu me esqueci. Na hora que eu fui tomar a epidural, que era umas 5 e pouca, eu levantei pra ir fazer xixi, porque depois eu ia ter que ficar deitada. Nisso que eu levantei, caiu sangue. E eu fiquei desesperada, falei, eu chamo a enfermeira porque saiu sangue, porque tinha saído tipo coágulo, sabe? E aí ela veio e falou assim, olha, sua bolsa estourou. Não, ela pegou assim, e era fitinha que tinha caído, e ela foi fazer mais um exame de toque pra ver se a bolsa tinha estourado. A bolsa tinha estourado e milagrosamente, porque eu falo assim, coisa de Deus, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. 6 centímetros. Eu fiquei assim, meu Deus, 6 centímetros. E aí naquele momento eles ouviram como eu ficava incomodada pra fazer o exame de toque. Só que eu acho que já por estar com 6 centímetros não foi tão dolorido quanto os outros. Foi muito mais tranquilo do que os outros. E aí, dormi mais tranquila, a bolsa já tinha estourado, enfim. Relaxei, descansei. Acordei às 8 com muita vontade de ir ao banheiro. Aquela vontade de fazer cocô que todo mundo fala. E eu falei, amor, você pode me acompanhar no banheiro? Porque eu tinha que levar o soro, né? A medicação. Que eu acho que já tinha acabado. Já tinha acabado a medicação, mas eu tava com acesso, então eu tinha que levar junto comigo. E aí, quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, você já fez. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque ele teve que me limpar, porque eu não conseguia me limpar do jeito que eu tava. Minhas pernas estavam, assim, eu tava sentindo as minhas pernas. Na hora que ela foi me dar a injeção, ela falou, você vai sentir. Na hora que ela falou, você vai sentir, eu já senti, a perna já fez assim, dá um choquezinho. Eu tomei ela deitada mesmo, de lado, assim, ou assentada, encurvada, deitada, eu tomei deitada. E aí, aí ele me limpou e tal, trocou o negócio que tava ali por baixo de mim. Eu falei, mas eu ainda continuo com vontade, vamos no banheiro comigo. Fui pro banheiro. Consegui fazer, né? Mas aí eu ainda tava sentindo dor. Só que daí eu comecei a sentir uma pressão, assim, ali, né, no canal. E não tava saindo mais nada. Não tá saindo mais nada. E gente, eu ficava em pé pra tentar fazer ali em cima do vaso. E eu sentava e nada. Aí a gente olhou e tava escorrendo sangue. Aí Eliseu falou assim, vamos pra maca, vamos pro quarto e eu vou chamar a enfermeira. Porque tava saindo mais sangue e tal, a gente pensou, pode ser que, né, tenha dilatado mais, enfim. E aí, só que eu não imaginei, eu nem lembrei na hora que era essa dor que sentia, gente. Então a menina praticamente nasceu ali no vaso, porque na hora que eu deitei na cama, ela falou assim, eu vou pegar a luva pra te fazer o toque. Mas você tá sentindo
só a vontade, assim, ou você tá sentindo vontade de fazer força? Eu falei, eu tô com vontade de fazer força. Aí ela falou, não, então pera. Eu abri a perna, nisso que eu abri a perna, ela só falou assim, não faz força. E foi chamar as outras meninas, porque a cabeça da Samantha já tava ali. Na hora que ela falou assim, não faz força, mãezinha. O pai já viu o cabelinho dela, não já? Aí ele já olha pra cara dele e ele tava assim. Porque já tá, tipo, a menina já tava coroando ali, ia fazendo força no banheiro, então quase que a menina nasce dentro da privada. Daí, tipo, eu não tava conseguindo segurar a força, sabe? E elas correndo, e aí chegou as enfermeiras e eu acho que era a chefe dali da sala de partos, né? E, enfim, porque cada ala tem um chefe, um gestor, alguma coisa assim. E ela perguntou, olha, nós temos aqui estudantes pra acompanhar, elas podem acompanhar, são 2 meninas e tal. Pode, graças a Deus, porque também tinham homens, né, estudando, mas graças a Deus só tinha a mulher e o meu marido de homem na sala. E, gente, foi assim. Elas perguntaram, mãezinha, tá confortável nessa posição? Quer mudar pra alguma posição? Não, tá bom assim, tá bom assim. E eu tinha pra mim que na hora eu ia querer parir de cócoras, porque eu via que era a posição mais confortável, né? E eu queria que o Eliseu participasse desse momento comigo. Só que, gente, na hora foi tão desesperador. Eu fiquei tão desesperada que a menina já tava coroando ali, que eu fiquei ali deitada mesmo. E eles colocaram tipo um pano assim por baixo. E daí eu fui fazendo força, só que eu não conseguia parar de fazer força nos intervalos. Eu queria continuar fazendo força, então eu continuei fazendo força em todo momento. Acabou que eu não entreguei meu plano de parto, mas graças a Deus, tudo que tinha no meu plano de parto, elas fizeram. Não tive nenhuma violência obstétrica. A única coisa que não aconteceu, que eu queria que acontecesse, era que a Samantha ficasse com o cordão umbilical ali por 3 minutos e depois o Eliseu cortasse, mas ela tava com o cordão bem enroladinho no pescoço. Elas tentaram fazer ali a manobra. A Samantha, ela nasceu com a cabeça virada pro chão, assim, e aí elas tentaram fazer ali a manobra, né, pra tirar o cordão do pescoço, mas tiveram mesmo que cortar. E, gente, tanto que a Samantha, ela tava com a cabeça, tipo, enorme. Eu só fui reparar isso nas fotos, eu fui ver esses dias agora, semana passada. Porque até então eu não tinha reparado, sabe? Que logo colocaram uma touquinha nela. Então eu não tinha reparado, assim, que ela tava com a cabeça tão grande, tão inchada. Eu tinha visto, eu não tinha, né? E tava tão eufórica ali no momento. E aí mas foi a única coisa. De resto, gente, foi muito tranquilo. Eu não senti dor, mas é uma queimação, é uma pressão. As dores das contrações foram piores do que o parto em si. Uma coisa que eu falei que nunca iria acontecer era gritar. Eu falei, eu não vou gritar, eu vou respirar. Eu gritei muito. Mas assim, eu não gritei de dor. Na hora eu gritei, tá doendo, mas não era dor. Eu gritei muito, gente, eu me envergonho muito disso. Depois eu fiquei, meu Deus, eu gritei, que vergonha. Mas assim, eu não sei por que eu gritei, mas eu gritei e não ri. Por que você tá rindo? Eu tô lembrando. E aí... Foi muito. Foi muito o quê? Muito alto. Acho que é o hospital todo, viu? Para, não é pra tanto. Sabe quando você ia no hospital e via aquelas mulher gritando assim? Foi pior? Foi. Que vergonha. Gente, eu gritei muito, mas assim, tava incontrolável. E aí, eu ia fazer força e eu não sei porquê, mas tipo, eu tava com a perna meio assim, aberta assim, né, mas apoiada num negócio assim. E aí, nisso que eu ia fazer força pra Samantha sair, a perna automaticamente fechava. Aí o Elisa tava do lado segurando a minha perna pra não fechar a perna. Sério, mas foi assim, uma experiência incrível, única.
segundos depois eu já tinha esquecido tudo que eu tinha sentido ali de dor. Não digo que dor, mas tipo aquela pressão e tal. Enfim, não esquecido. Eu não tenho como esquecer. Quem fala que esquece, pra mim não tem como esquecer. É inesquecível. E pegar a Samantha e tê-la ali com a gente foi muito bom. E aí ela foi deitadinha comigo, assim, pro quarto mais à frente, né? E eu tive que fazer xixi deitada mesmo. E eu fui levantar pra colocar o penso de absorvente congelado, né? Porque, enfim. Aí depois que a gente pare a criança, a gente também pare a placenta. A placenta não sai assim, então eu fiquei mais uns 5 minutos ali pra placenta sair. Ou mais que 5 minutos pra placenta terminar de sair. Não tive nenhum corte, não tive nenhuma laceração, não levei nenhum ponto. Graças a Deus, eu acho que, de verdade, o meu maior medo era levar ponto. O meu pós-parto, gente, foi incrível, incrível. Sério, eu fiquei muito bem. Eu não tive... eu não fiquei mal, sabe, no meu pós-parto. Eu fiquei muito bem, muito bem. Eu tomei um susto quando eu fui me lavar, quando eu me vi, porque fica bem inchado mesmo, assim, muito inchado. Levou ali, até eu sair do hospital, tava bem inchado ainda, acho que foi... Tinha desinchado já, eu tava tomando um remédio pra... Elas começaram a me dar anti-inflamatório, porque ficou inchado durante um bom tempo. E foi desinchar mesmo total, assim, depois que eu fui pra casa. Eu ganhei na quinta e no sábado eu fui pra casa. Eu cheguei lá na quarta, ganhei na quinta, no sábado eu fui pra casa, no sábado de tarde. A Samantha nasceu com 3 quilos, 455 e 49 centímetros. Gente, ela nasceu enorme, ao meu ver, assim. Na verdade, ela desinchou, né? Perdeu 100 graminhas, mas recuperou e, tipo, ela tá com quase 7 quilos hoje, com 3 meses. Nasceu perfeita, nasceu saudável. O parto em si foi muito tranquilo. Eu sei que parece assustador e desesperador. Eu sei que gritar não parece ser uma boa coisa. Mas é porque alivia, não sei explicar, mas eu acho que alivia ali você gritar, parece que alivia. Enfim, gente, meu parto foi tranquilo, foi muito bom. Foi tranquilo assim, né? Na medida do possível, é um parto normal, então é uma montanha russa de emoções e de dor e não dor, e de pressão e não pressão. Eu fiquei muito mais tranquila a partir do momento em que o Eliseu chegou pra ficar comigo. Ele me tranquilizou muito, ele tava ali comigo sempre me apoiando, me dando suporte, me ajudando ali nas massagens. E aí na hora que ele parava eu falava, continua, por favor, tá aliviando. Então eu tava, assim, eu não tava mais me sentindo sozinha, eu tava ali com ele, era quem eu queria que estivesse comigo naquele momento. E é isso, gente. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Eu quero compartilhar mais com vocês a minha rotina. Agora eu tô aqui com esse novo canal. Então, não temos mais um antigo canal, mas temos esse. Então se inscreve aqui, compartilha com os amigos. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. E também o que vocês querem saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.